Bem, a gente está de volta com o nosso Fórum de Minas, aqui do canal Viver Brasil. A gente acabou de ter a presença, e mais do que a presença, a oportunidade de escutar aqui ao vivo e de maneira muito clara em relação ao nosso vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, que tem feito um trabalho na gestão, na administração pública de Minas, que graças a Deus está cada dia mais reconhecido. Então, prezada secretária de Estado Adjunta de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Kathleen Garcia Nascimento. A Kathleen, além de secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, é mestre em Administração de Empresas pela UFMG, com ênfase em avaliação de empresas. Ela é pós-graduada em Administração Financeira pela Fundação Dom Cabral, graduada em Comércio Exterior pela Faculdade de Ciências Gerenciais do Centro Universitário UNA, possui mais de 20 anos de experiência como professora e consultora, especialista na área de finanças e estratégia. Atuou na Ouvidoria Adjunta de Minas Gerais, a OGE, atuou como subsecretária de Atração de Investimentos e Cadeias Produtivas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e atualmente é secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e está fazendo um trabalho junto com o nosso secretário Fernando Passalho. É uma alegria estar te recebendo aqui mais uma vez, prezada Kathleen. Nós já tivemos a oportunidade de escutar em outras ocasiões e é um prazer estar tendo você aqui no Fórum de Minas, onde a gente está falando sobre o Estado como um todo, mas neste momento pontuando sobre o nosso norte de Minas, que é a razão do nosso dia hoje. Muito bem-vinda, obrigado pela presença, e eu queria começar te escutando um pouco sobre como é que está Minas Gerais. É um prazer para mim voltar aqui a essa casa, né, Gessel? Realmente já tivemos a oportunidade de nos ver outras vezes, falar um pouco sobre esse trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lá sob a égide do nosso querido Fernando Passalho, que ele realmente é especial, né? Bom, para a gente falar um pouco sobre o que tem sido feito de forma geral em termos de desenvolvimento econômico, e o que toca bastante a questão de norte, como você disse, né? O que a gente tem feito é tentar criar um melhor lugar no Brasil para abrir um negócio. É o que as nossas políticas públicas têm sido voltadas para essa finalidade, criar ambiente de negócio que atraia, né, os empreendedores, os empreendimentos, as empresas, seja de que tamanho for, né? O que a gente deseja é fortalecer o setor produtivo. Para que Minas Gerais tenha esse rótulo permanentemente. Permanentemente. Para que isso seja uma visão, né? Qual que é a visão? Como que nós somos percebidos, né? Como o melhor lugar para se viver e se empreender. Então, para isso a gente atua dentro dessa perspectiva, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com várias políticas públicas no sentido de fortalecer os setores produtivos, né? Obviamente, várias políticas são necessárias para isso, para que esse ambiente fique propício, né? Nós precisamos falar sobre criar políticas públicas de liberdade econômica, precisamos falar sobre qualificar a nossa mão de obra. Tive a oportunidade de pegar um pouco do que o nosso vice-governador falou sobre Trilhas do Futuro, né? E você mesmo já tinha pontuado sobre essa questão da necessidade de mão de obra qualificada para que ela seja absorvida por esses empreendimentos que vão chegando, e eles têm chegado bastante, né? Nós estamos falando aí fechamos essa semana com 360 bilhões de investimentos desde 2019 até agora. Isso representa aí um volume de empregos já gerados, só de protocolos de intenção, muito mais de quase 200 mil empregos, e o efeito disso, né, em termos de empregos diretos e indiretos, nos deu já um número de 750 mil empregos já fechados aí, apurados pelo CAGED,
Então a gente sabe que é todo um movimento que a gente vai fazendo, que vai atraindo empresas de mais diversos setores produtivos. Nós estamos falando aí, a maior parte desses setores de investimento que estão sendo atraídos é de mineração, que é a vocação de Minas Gerais. Temos aí a parte de energia solar fotovoltaica, temos energias de outras energias. Estamos falando também de infraestrutura, de agronegócios, setores farmacêuticos, alimentos e bebidas, ou seja, está chegando negócios de todos os tipos que você puder pensar. É verdade? É verdade, é verdade. E é muito bom, a gente sabe que o Sul tem mais preparo para receber, mas estão vindo muitos negócios para o Norte e Nordeste de Minas, né? E alguns dos das nossas políticas estão muito voltadas para essa região por conta do direcionamento do governador. Ele, desde o princípio, ele falou que era um olhar especial para a região Norte e Nordeste de Minas Gerais. E ele envolveu toda a equipe técnica para isso, né? Então, nós temos explorado as vocações, né? Vocês viram recentemente que o Vale do Lítio foi um projeto que foi desenhado pela nossa equipe do Invest Minas, com a nossa equipe de atração de investimentos e cadeias produtivas, no sentido de aproveitar um grande potencial ali da região, né? Nós estamos falando hoje já de 4 projetos, depois que esse projeto foi lançado na Nasdaq em maio desse ano. Nós já temos 4 projetos com vários estudos sobre a potencialidade do lítio. E junto a esse projeto, que tem já 14 cidades envolvidas nesse projeto, tanto no Vale do Mucuri quanto no Vale de Jequitinhonha, nós estamos falando de já estar atraindo mais empreendimentos que vão trabalhar na cadeia produtiva, né? O objetivo é que a gente possa não só exportar lítio natura, né, mas já processado. Já tivemos um carregamento de lítio processado que tem 20 vezes mais valor agregado do que o lítio extração do minério. Só fazendo um registro aqui, para quem não sabe o que é o lítio, e eu também não sei com profundidade, mas pelo que eu entendo, esse lítio é um componente das principais baterias que a gente tem hoje em uso, seja bateria de celular, seja bateria de carro, seja bateria do que for. O lítio é um componente muito especial para se montar essas tecnologias e essas baterias, é isso? Exatamente. A base de importância dela que ela tem mais capacidade de guardar, de ser mais eficiente nessa geração de energia a partir de baterias, é isso? Exato, porque nós estamos falando de baterias de alta performance. Então, esse é um minério que é utilizado, né? Lógico que tem uma cadeia de processamento para que ele chegue num produto que seja de altíssimo nível de qualidade, para que ele possa ser utilizado dentro das baterias. Quais são os municípios que estão associados aí a os principais municípios que estão vinculados a essa questão do Vale do Lítio? Ali, hoje, nós podemos falar primordialmente de Araçuaí e Tinga, onde já tem uma grande empresa que já está atuando, né? Mas a região ali toda, chegando até Salinas, essa região ali já está bem mapeada, vamos dizer assim, né? Mas que já está mesmo com atuação efetiva, que já está tendo extração e que já está tendo produção, basicamente Tinga e Araçuaí. Nós temos vários movimentos aí que a gente está sabendo em relação ao norte, alguns que são pilares dessa transformação, como é o caso da própria Eurofarma, que está chegando em Montes Claros, na região de Montes Claros como um todo. Isso obviamente traz um impacto muito grande. O que a gente pode esperar então nesses próximos tempos aí? O governo Zema foi reeleito agora, nós temos aí mais 2 anos pela frente, não é isso? Mais 2 anos. 2 anos e meio, 3. Né? 2 anos e meio, 3 pela frente. O que a gente pode esperar então para esta região norte? O Zema sempre foi muito claro, conforme você vem dizendo, de valorizar e de olhar melhor, por razões mais do que óbvias.
nós temos uma apresentação que vai ser feita aqui também, não temos? Se a gente quiser passar já, é bom que a gente já vai falando e a gente vai contextualizando as questões do norte. Pelo que eu vi, ela traz muita informação Sim. sobre o que está acontecendo no desenvolvimento econômico do nosso estado. De Minas Gerais, isso, exato. Eu acho que algumas informações elas vão ficando para trás a cada instante. Então, eu estava conversando outro dia com o secretário Bernardo e uma das colocações que ele fez, eu estava com uma informação de que a gente tinha a geração de mais de 500 mil empregos e isso já estava atualizado, que já estava em mais de 715 ou 750 mil. 750 mil agora. Empregos gerados a partir dessas iniciativas que estão acontecendo. Isso se estende por todas as regiões? Sim, 750 mil. Nós estamos falando de Minas Gerais como um todo. Né? Tem regiões que estão mais ou menos, vamos falar, favorecidas com esse volume de empregos? Bom, eu não vou saber te dizer especificado por regiões, mas como nós temos empreendimentos que estão bastante pulverizados, né, nós temos recebido muitos empreendimentos de energia solar fotovoltaica e mineração, em parte, que são intensivos em mão de obra, e a maior parte, no caso de energia solar fotovoltaica, a maior parte de empreendimentos tem vindo para a região norte e nordeste, em função do fato de lá ter incidência maior de sol. O índice solarimétrico e tem também essa questão de não ser tão quente, que também ele acaba gerando mais energia, porque tem que ter ali um certo equilíbrio, né? Mas eu realmente não vou saber dizer qual a quantidade para cada região, né? Mas está bastante pulverizado nossa distribuição nós estamos falando de mais de 300 municípios que já recebem investimentos dos mais variados tipos através dos nossos protocolos de intenção. Né? Qual que é a importância da prestação de serviço e do turismo no desenvolvimento econômico do estado? Bom, nós estamos falando aí de trabalhar o setor produtivo como um todo, né? Então nós estamos falando de buscar investimentos tanto em área, vamos dizer, do setor primário, como também do setor secundário, de comércio e de serviços. Na parte de serviços, eu diria que a gente tem mais investimentos atraídos na área de alta tecnologia. Nós temos buscado muito investimentos que estejam voltados para empresas de software, empresas de alta tecnologia, e tentando também atrair com que os centros de pesquisa e desenvolvimento também venham para Minas Gerais. E eu não estou falando sobre o reflexo que vem de serviços de forma geral e comércio, que vem com essas grandes empresas que chegam, né? Nós estamos falando de grandes empresas de e-commerce que acabam, de alguma forma, também fortalecendo esses setores. Vamos dizer, a Amazon está abrindo uma grande operação aqui, não era isso? Não tem isso? Na verdade, o Mercado Livre, nós temos uma grande já que está aberta em Extrema, né? E temos também essas outras que a gente chama de marketplace, que também estão atuando fortemente aqui, como a Shopee, como a Shopee, então já está bem pulverizada também. E o que é bem interessante nesse processo é que eles utilizam os nossos fornecedores, né, fornecedores locais, para fazer o processo de venda. Então, com isso, também acaba fomentando a economia toda. Exato. Tanto para grandes empresas como para pequenas empresas, pequenos empreendedores que podem se cadastrar e podem fazer as suas vendas através dessas que chama marketplace, né? Que são essas grandes empresas, que são grandes, mas elas têm mais uma pegada de marketing e de logística, de entrega, né? Vamos pedir para colocar as imagens aí, que eu acho que elas são bem ricas em relação aos investimentos que a gente tem. Desenvolvimento em Minas Gerais. Kathleen Garcia. É isso aí. Então, como eu estava falando para vocês, né, o melhor lugar do Brasil para abrir negócio é a nossa máxima, né? E o que a gente faz, né? O que a gente se preocupa dentro desse processo?
Ali estão os pilares, correto? Os pilares, exatamente. Nós estávamos falando exatamente já sobre setor produtivo fortalecido, onde a gente está falando de todas as cadeias, grandes, pequenas, médias empresas, nós estamos falando de todos os setores, terciário, primário, secundário, terciário e terceiro setor. Nós estamos falando de empresas com fins lucrativos, sem fins lucrativos, enfim. É todo o setor produtivo. O objetivo é que a gente possa melhorar o ambiente de negócio para que o empreendedor, quem quer fazer negócio, quem quer, que tem alguma vocação e tem interesse em abrir o seu empreendimento, esteja com essa facilidade, né? Vamos falar aí. A próxima lâmina ali, qual é? Nós estamos falando da qualificação da mão de obra. Eu vou só terminar o que a gente tem do slide anterior, porque não finalizamos ainda. A qualificação de mão de obra que nós falamos, a livre iniciativa e concorrência. Nós temos o programa do Minas Livre para Crescer, que envolve todos os municípios, para que eles possam aderir à Lei de Liberdade Econômica, que é aquela lei que tem o olhar para facilitar a vida do empreendedor, né? Não dizer, olha, eu tenho dificuldade porque demora muito para abrir empresa, ou eu tenho dificuldade de conseguir licenciamento, ou eu tenho dificuldade de conseguir um licenciamento ambiental. Então, todos os tudo que é motivo para dificultar a vida do empreendedor, nós temos o olhar para dizer, olha, nós só vamos fazer no limite do absolutamente necessário e que está na lei, porque aquilo que é possível, né, a gente pensar numa modelagem diferente, a gente vai pensar numa modelagem diferente, né? Então, isso é um ponto que a gente tem um olhar muito importante. Eu digo que é um dos nossos maiores programas é o Minas Livre para Crescer, que tem esse foco, né? Tanto que as empresas ou entidades de classe que encontrem dificuldades que elas entendam que não são razoáveis, vamos dizer assim, ou que são excessivas, elas podem trazer para dentro do nosso programa para que a gente possa avaliar e buscar mecanismos e meios de fazer com que isso fique mais fácil. Hoje nós temos já várias demandas, nossa meta é que 80% das demandas que a gente receba sejam revertidas em melhorias para que o ambiente fique melhor, né? Nós estamos falando aí de empresas globais que já estão em Minas, acabamos de falar aí do Mercado Livre, nós temos as empresas que são da área farmacêutica, temos a Google que está aqui já há muito tempo, estamos com empresas também da área de tecnologia, da informação. A Heineken está chegando? A Heineken vai para Passos? Em Passos, já está... Vai ser mesmo? Já está com a planta, a última vez que eu estive lá, inclusive, já estavam com os tratores, já estavam arrumando toda a área para que já possa ser inaugurada, né? Então, a gente ficou no imbróglio danado, se ia vir para Pedro Leopoldo, se não ia, e aí acabou indo para Passos. Aí foi para Passos, acabou indo para lá. E já está em fase já de implementação, né? Alimentos e bebidas, a gente tem muitas empresas vindo também, né? Ambev, tem várias Campari, tem empresas que eu acho muito interessante, a gente está importando, fazer uísque em Minas Gerais, né? Tem realmente umas coisas que vão acontecendo. Uísque, empresas para fabricação de uísque. Empresas estrangeiras? Para fabricação de gin, que estão vindo para fabricar. Não as empresas que estão criando marcas e estão criando novos produtos que você está falando. Você está falando de empresas solidificadas. Isso. Tipo um Johnny Walker da vida vindo produzir aqui. Vindo produzir aqui em Minas, exatamente. Muito empresas bom. Internacionais, né? Então, ambiente simplificado, eu já falei, ambiente inovador, também estamos investindo bastante na área de inovação. A garantia do direito de propriedade, o vice-governador acabou de falar sobre o nosso programa de regularização urbana e regularização rural. E segurança jurídica, que é o que a gente precisa criar, né, mecanismos de que aquilo que se estabelece como uma regra de jogo, ela seja confiável e seja contínua, para que as pessoas, os empreendedores se sintam confortáveis de vir para Minas e dizer, olha, eu sei que eu vou para lá porque lá eu conheço a regra do jogo, essa é a regra do jogo, essa regra não vai mudar, né? E a gente trabalha nesse sentido. Então esses são os pontos que a gente tem foco de trabalho para que a gente possa gerar esse melhor lugar no Brasil para abrir um negócio, né? Bom, se puder seguir ali para a gente, né? A questão do Minas Livre, que eu acabei de falar para vocês, né? Que é o nosso programa de desburocratização, para buscar um Estado desburocratizado e amigo do empreendedor.
nós podemos falar já de resultado, 701 atividades que não precisam de alvará, eram atividades que antes você tinha que ter um alvará para funcionar, mas elas são tão simples que não justifica ter um alvará. Então foi feito um trabalho junto com os bombeiros, com o pessoal do meio ambiente, com o pessoal da vigilância sanitária, para criar códigos iguais, e com isso chegou-se à conclusão de que mais de 700 atividades não precisariam disso. Você resolveu que você vai abrir ali um salão de beleza, você abre e não precisa pedir alvará para fazer. Isso muito graças ao meu amigo, prezado amigo Paulo Ubel, que trabalhou com afinco no Ministério da Economia para poder fazer essas movimentações aí, e pelo que eu estou entendendo, deu certo. Deu certo, né? Com a Lei de Liberdade Econômica a gente conseguiu implementar, né? Por que a manicure precisa da visita do Corpo de Bombeiro? Não tem sentido, dá para ela não trabalhar. É isso aí. Isso a gente não quer em Minas Gerais. Minas Gerais a gente quer que você tem vocação, você quer fazer um trabalho, você pode produzir, você pode colaborar com o processo produtivo. Vem para Minas. Eu não estou falando que a manicure não é importante, a manicure é fundamental. Ela é fundamental. Porém, ela não é um risco à sociedade, como outras atividades o são. Exato. Então isso tem que ficar cada dia mais fácil. Esse o objetivo. Esse é o objetivo, né? Nós temos, por exemplo, 1.790 atos normativos revogados. Isso significa que nós avaliamos normas que eram desnecessárias, que elas são excessivas, desnecessárias, criam problemas, se tirar não vai causar mal para ninguém, e aí vai tornando um processo mais fluido, né, vamos dizer assim, né? E 380 municípios já aderiram à Lei de Liberdade Econômica. Por quê? Porque as coisas acontecem no município, as pessoas estão lá. Então a gente precisa que os municípios façam aderência ao Minas Livre para crescer, para que ele possa então implementar esses formatos de... colocar em prática a legislação em vigor. É isso, exatamente, né? Ok. Nós estamos falando aí de... como é que fala? Tacitamente você tem um tipo de autorização, você tem uma autorização tácita, ou seja, você tem um prazo para cumprir. Você não cumpriu, você deixa A gente ouve muito falar que nos Estados Unidos funciona assim, né? Sim. Você começa a funcionar. Se tiver alguma questão depois que precisa ser colocada, o Estado vai lá e verifica e equaciona com você. Mas são atividades que não houve uma liberação, tacitamente você pode já começar a funcionar e trabalhar. Nós já temos alguns órgãos dentro do Estado que algumas atividades, licenciamentos ou alvarás, você pode ter esse alvará em 60 dias. Não saiu ainda em 60 dias, você vai começar a trabalhar e qualquer tipo de apuração ou fiscalização vai ser feita na sequência para dar acompanhamento para essas empresas, né? Uma outra que eu acho muito importante também é a vinculação da decisão administrativa, que é quando um fiscal chegou no seu empreendimento e avaliou que o seu balcão está muito baixo e ele precisa ser de 2 metros, você vai receber esse fiscal que vai te dar uma orientação e você não vai poder receber um outro fiscal que vai dizer que é diferente de 2 metros, que ele vai ter que ser de 1,80 m. Não, ele vai ser de 2 metros. Por quê? Porque quando um servidor vai até o seu empreendimento, ele está falando pelo Estado. E todos nós temos que falar a mesma língua para o empreendedor. Nós não podemos, cada um está falando uma língua diferente, né? E assim a gente vai tendo esses tipos de mecanismos, né, que são instrumentos que vão fazendo com que você vai liberando o espaço para que você tenha mais liberdade de agir, de empreender. Então, esses são os pontos. Bom, se a gente puder passar seguir, mais um slide. Como eu falei para vocês, a parte de atração de investimentos, nossa meta é de atrair até o final desse mandato 500 bilhões de investimentos. Nós já chegamos em 360, com vários tipos de negócios, dos mais variados possíveis, e atingir 1 milhão de empregos gerados no Estado, né? Que já estamos em 750, parece que também o vice-governador já antecipou para vocês que nós estamos na faixa de 5,8% de taxa de desemprego. Se nós considerarmos que a faixa de pleno emprego é de 3 a 6, nós já batemos a faixa de pleno emprego em Minas Gerais, né? Então,
É um prazer Pleno falar emprego isso, é né? o quê? É quando todo mundo tem a possibilidade de identificar um emprego para si. É isso? Exatamente. O mercado tem abertura para todo mundo que quer trabalhar. Exato. Tá né? claro. Nós vamos dizer aí que, essencialmente, você vai ter sempre alguma faixa de ou que está procurando emprego, ou que ainda não está preparado, ou quem não tem. Mas dentro dessa faixa, nós já temos emprego aí disponível para quem está querendo trabalhar. Né? Notícia boa, doutora. Essa é boa. Keter. Essa é muito boa. Essa dá um prazer danado de falar, né? Bom, uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, isso é bem legal, que é a parte de localização privilegiada. Nós estamos falando aí já em Minas Gerais, saindo do nosso chamado hub aéreo, que é a BH, o nosso aeroporto de Confins. Nós já temos 7 rotas internacionais. Acabamos domingo agora, foi inaugurada uma para BH Orlando. Nós estamos com rotas para os Estados Unidos, para Colômbia, Chile, Panamá, temos Curaçao, o Caribe, e Portugal, de várias companhias. E ficamos sabendo agora, nessa inauguração, que nós vamos ter mais voos para Norte, Nordeste, vamos ter mais voos mais assentos disponíveis para várias regiões de Minas Gerais também, que já é muito interessante porque a proposta é começar com um avião menor, para que a gente possa atingir já nossos 24 aeroportos regionais. Que deve ser os caravans que estão fazendo, por exemplo, Belo Horizonte e Araxá. Isso, mas Araxá já vai aumentar. Já vai aumentar? Já vai aumentar. Araxá vai aumentar, Patos de Minas vai aumentar o número de assentos e vai mudar a aeronave. Varginha, isso. Aí aumenta a aeronave e oferece mais assentos. Isso não acontece por outro motivo, é porque... Demanda. Demanda já vai se apresentando e isso já vai impactando em melhores condições e mais interesse, emprego, mais desenvolvimento, mais Minas Gerais. Mais Minas Gerais, e a coisa vai acontecendo, né? É muito bacana, né? E como a gente está aí numa localização super privilegiada, há 1 hora de voo de 70% do PIB brasileiro. Sim. Então, isso também atrai bastante novos empreendimentos e o que vai gerando esse círculo virtuoso, né? A gente falando de emprego, recentemente eu ouvi falar que tem pessoal da Bahia vindo trabalhar aqui. Já estamos importando até mão de obra também aí. Coisa boa. De outros estados. Bom, com relação aos recursos naturais, acho que a gente passou podemos voltar? Isso. Já falamos sobre os minerais, né? Nós temos mais de 144 minerais em Minas Gerais. Isso é uma diversidade geológica incrível. E nós temos os minerais essenciais para a economia de baixo carbono, né? O lítio é um deles, a grafita é um deles, que são usados exatamente para fazer as baterias, para fazer... para impulsionar o que a gente chama de economia de baixo carbono, né? Nós temos disponibilidade hídrica e eu acho muito curioso que até as nossas águas são minerais, né? E somos líder na geração de energia solar fotovoltaica, já batemos 6 gigawatts de geração de energia, sendo que a maior parte está na região norte e nordeste de Minas, né? Se a gente puder passar aí, nós vamos falar de a economia responsável. Acho que, né, isso a gente já foi falado, que nós somos o primeiro estado da América Latina e Caribe a aderir ao Race to Zero, e com isso nós temos toda uma equipe trabalhando para buscar investimentos que sejam alinhados a essas perspectivas de redução de carbono, menos emissão de gases de efeito estufa e que não impactem muito nas questões climáticas, para a gente estar em dia aí com essa pauta ESG. Nós temos um programa que é o Rota de Descarbonização, que é um trabalho que nós estamos fazendo de consultoria, exatamente para direcionar, olha, quais são os investimentos que nós precisamos atrair para aderir a essa política. E bem alinhados aí a essa pauta, né? E eu falo que Minas Gerais... seria essa rota de descarbonização? Quais negócios estariam envolvidos nessas atividades? Nós estamos falando aí, por exemplo, a cadeia produtiva que vai chegar a produzir baterias. Bateria hoje é fundamental para essa... Ok. Para essa... vamos dizer,
novo panorama, né, que nós temos aí de uma economia de baixo carbono, né? Nós podemos falar de próprio processo de mineração. Nós estamos trabalhando em trazer novos sistemas que usem menos água, que usem processamento a seco, que façam uma espécie de empilhamento. Nós estamos recebendo, recentemente, nós tivemos aí também, logo quando nós fomos fazer o lançamento do Lithium Valley, também trouxemos aí a Boston Metal, que tem um processo de reminerar o rejeito. Então, você tem rejeito que ainda tem minério, que o nosso processo que foi usado não é tão eficiente, que ainda tem minério naquele rejeito. Então, eles têm hoje um sistema que é de hidrólise, que ele vai tirar mais minério daquele material de rejeito. Então, nós vamos reaproveitar aquele mineral. Usar menos consumo de água e menos consumo de combustíveis fósseis estão relacionados com esse tipo de negócio. Então, vamos falar de negócios que vão produzir energia a partir de resíduos sólidos. Tá claro. Então, tudo que nós vamos reaproveitar e reduzir o consumo de combustível fóssil, principalmente porque tem muita geração de gases de efeito estufa, e energias limpas. E nós somos muito vocacionados, porque nós já temos 99,9% das nossas energias já são limpas e renováveis. Então, se nós estamos falando do plano estadual de hidrogênio que a gente deve lançar em breve também, que é uma forma de geração de energia que é muito potente e que também está direcionada a essa nova linha de ESG e que usa bastante, para que ela possa ser gerada, para que o hidrogênio possa ser gerado, ele precisa de água e precisa de energia. Se a gente usar uma energia que é baseada em combustível fóssil, ela deixa de ser um hidrogênio, que a gente chama de hidrogênio verde, que é um hidrogênio que é também gerado, né, a partir de energia limpa. E nós temos muita energia limpa, então nós podemos fazer para uso interno, velha máxima, dar, vender e jogar fora nunca, né? Sempre aproveitar, né? Essa parte agora é reaproveitar, né? Essa parte da energia ficou muito claro com a entrevista que nós fizemos com o nosso prezado Reinaldo Passanese, presidente da CEMIG. Ele falou muito sobre essa questão de que Minas já é praticamente 100% de produtora, 100% alinhada com essa perspectiva de geração de energia renovável. Limpa e então, renovável. Todas elas têm a possibilidade de atuar nesse caminho. Vamos ter a presença dele aqui, inclusive, no Fórum de Minas, participando e falando um pouco mais sobre a importância desta empresa para o desenvolvimento econômico do Estado. Porque sem a energia da CEMIG, como é que a gente faz para todas essas iniciativas darem certo? Não funciona. Não funciona. Então, nós temos que ter muita energia espalhada por aí. Eu falo que todo esse mecanismo de trazer novos investimentos e esse crescimento que está acontecendo robusto em Minas, traz para a gente inúmeros desafios, né? Sim. Porque a gente passa a ter demandas de outras estruturas e infraestruturas, mas veja que no ano passado nós tivemos, a ANEEL liberou para a gente também 4.000 quilômetros de linhas de transmissão, e isso também vai fazer um efeito, olha, daqui 1 ano e 2 anos nós vamos ver uma Minas Gerais aí que acho que as pessoas não estão acostumadas a ver, não, porque já está em processo, né? Bom, mas aí se a gente puder continuar, né, a parte de inovação, que para a gente é muito importante. Hoje nós temos mais de 1.200 startups no estado, mais de 90 centros de apoio e desenvolvimento das empresas de alta tecnologia e pesquisa e desenvolvimento, né? Nós queremos aí bater a meta de mais de 500 milhões de reais por ano investido em recursos para ciência, tecnologia e inovação. E nós em Minas também temos vocação, né, para alta tecnologia, inteligência artificial, softwares de alta performance. Minas Gerais Santa Rita do Sapucaí, São Pedro Valley, vários outros lugares, Algarve, na região do Triângulo, uma insistente na busca
do desenvolvimento da tecnologia. A Algar é uma dessas empresas que estão sempre buscando e estão aqui também. Exato, no nosso uma das estado. maiores que nós temos aqui, né? Sim. Internacional. Referência para nós e mais do que bem-vinda, uma empresa muito admirável, como a gente tem várias ao redor do nosso estado. É isso aí. Temos mais algumas lâminas aí? Algumas lâminas? O Lítio Vale, já falei para estamos? vocês, né? Já investimos 5 bilhões com os 4 projetos das 14 empresas, 14, exatamente. nas 14 cidades, 14 né? cidades, desculpa, no Vale do Mucuri e de Jequitinhonha, e já gerando 10 mil empregos aí, diretos e indiretos nesse setor, né? E esse aí é específico da região que interessa, né? E essa frase aí o nosso governador também gosta, né? Gosta, essa ele gosta, né? Porque a gente já vê que é a característica dele, né? Gestão, foco, resultado. Temos que fazer aquilo para saber que tem que chegar naquele resultado, fazer com qualidade. Então, tá dando certo, né? Pelo que a gente viu aí, graças a Deus as coisas de fato estão avançando. A gente vai ter a oportunidade agora, prezada, de escutar outros personagens valiosos para o nosso estado e para o nosso desenvolvimento como um todo, que são prefeitos que administram partes importantes do nosso estado de Minas Gerais. Entre eles, a gente vai ter aqui daqui a pouquinho a oportunidade de conversar com o Humberto Souto, que é prefeito de Montes Claros, o José Nilson, bispo de Sá, que é o Nilcinho, que é presidente da AMANS e prefeito de Padre Carvalho, e o prefeito de Januária, Maurício Almeida, com o objetivo de escutar o que cada uma dessas cidades está passando no seu desenvolvimento, nas suas preocupações, nas suas aflições, como é que o governo pode atuar melhor para ajudar no desenvolvimento de cada uma dessas regiões, dessas cidades, e assim a gente vai proceder com cada uma das regiões que a gente vai ter aqui. Então, dentro deste caminho, hoje a gente fala da região norte e da região do Jequitinhonha. Na terça-feira, dia 26, a gente vai falar sobre o leste e o Rio Doce. No dia 27, quarta-feira, a região sul e a Zona da Mata. No dia 28, quinta-feira, a região oeste e o Triângulo, certamente uma das mais abençoadas no desenvolvimento que a gente tem. E para finalizar, na sexta-feira, dia 29, a região central e Belo Horizonte como um todo. Então, queria, em primeiro lugar, te agradecer pela exposição que você fez aqui para o Fórum de Minas, aqui no canal Viver Brasil. É a programação que a gente está fazendo ao vivo para os telespectadores e telespectadoras do canal. É a primeira transmissão que a gente está fazendo aí, depois de um bom tempo. A gente fez uma transmissão ao vivo, que foi do Conexão Mulheres, em março do ano passado. E agora estamos fazendo essa transmissão aqui ao vivo para os telespectadores do canal Viver Brasil e tendo a participação de pessoas como você. Então, agradeço muito pela presença aqui, pelo trabalho que você está fazendo em prol de Minas Gerais e que você tenha muitas outras boas notícias para trazer para Minas Gerais. Nossa, se Deus quiser. Para nós é um prazer enorme estar aqui com vocês. O trabalho que vocês fazem é brilhante, porque a gente precisa mesmo envolver, né, o povo mineiro, as empresas mineiras, os empreendedores, que eu sei que seguem seu canal. E a gente não consegue fazer absolutamente nada sem que as pessoas estejam super envolvidas e engajadas, né? Os prefeitos, é importantíssimo, sem os prefeitos com a gente, nada disso estaria acontecendo, né? Então, é muito bom que vocês Depois dos prefeitos, a gente tem a presença do Adalto Marques, que é presidente da FIENG, tem o Silvano, que é um líder do setor produtivo. No final, a gente fala com o presidente da Brasel, lá no norte de Minas, em Montes Claros. Enfim, vão ter várias conversas aqui ao longo dos próximos minutos, das próximas horas, e queria te agradecer pela presença. Muito obrigada, eu que te agradeço. Obrigado. Obrigado, secretária. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado.